Abra comigo, por favor, 1 João, capítulo 4. 1 João, lá no Novo Testamento, capítulo 4. E vamos juntos. Todos encontraram? Diz o texto: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Que Deus nos abençoe. Amém, meus queridos? Bom, o Evangelho de Jesus, irmãos, não visa apenas nos preparar para o céu, mas traz o céu para a nossa vida hoje. Não adianta nós crermos nos mistérios do céu se nós temos dificuldade de colocar em prática aqui na terra os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus. Porque esta palavra diz tudo aquilo que nós precisamos saber para a vida e futuro, meus irmãos. E como eu já disse em nossa primeira ministração desta série, Deus se revelou na história de uma maneira progressiva.
Primeiro, ele se revelou na própria criação, na natureza. Está lá em Romanos, no capítulo 1. Depois, Deus se revelou através da lei e dos profetas do Antigo Testamento, até chegar ao ápice da revelação em Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, se revelou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Em Jesus, meus irmãos, habitou toda a plenitude da divindade. Você pode dizer glória a Deus? Portanto, tudo o que Deus nos falou e tudo o que nós devemos fazer está registrado aqui, gente. Nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é a nossa bússola, é o nosso guia bem seguro. Amém? O apóstolo João. João, como vocês sabem, eu já disse aqui, filho de Zebedeu, um empresário da pescaria. Também João, irmão de Tiago. Tiago era um dos discípulos de Jesus. E João se destacou como o discípulo amado de Jesus. E ele foi preso na ilha de Pátimos por causa da perseguição contra os cristãos. E ali ele recebeu a revelação do Apocalipse, que nós vimos na série anterior. E depois, então, ele foi transferido para uma prisão em Éfeso. E lá, ele escreveu aqui, então, as suas 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João, que são mensagens importantes para a igreja. Mas atenção, gente, atenção, observe que as cartas, elas não foram dirigidas a uma comunidade específica. Não foram escritas a uma igreja específica. João aqui estava escrevendo a todas as igrejas de Cristo espalhadas na terra. Então essas cartas são cartas de Deus para mim e para você, para a igreja do Senhor, nestes dias também. Amém? Agora, o que essa carta tem a ver com a gente? O que essa carta, o texto que nós acabamos de ler, tem a ver conosco, com a igreja do Senhor nesses dias, com a comunidade da graça? O que essa carta tem a ver com a vida normal do cristão hoje? Quais são as lições que nós podemos aprender? Quais são os ensinamentos que este capítulo traz? E eu queria deixar ao seu coração 3 lições, 3 ensinamentos que eu quero destacar aqui nesta manhã, neste capítulo. Amém? Preparados? Então, se quiser, por favor, pegue uma caneta, um papel, anote, ou então anote no seu celular, aonde for, né? Na camisa do irmão na frente, enfim, na mão, não sei, anote em algum lugar, porque o Senhor vai falar ao seu coração. Qual é a primeira lição? Discernindo os espíritos. Qual é a primeira lição, meus irmãos? Discernindo os espíritos. É bom você manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler alguns versículos aqui. O verso 1, então, João diz, amados, e é muito interessante esta expressão de João, sempre dizendo filhinhos, amados. João era muito carinhoso. E ele diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então veja, é com este assunto delicado, polêmico, complexo, que João começa esse capítulo. A palavra discernimento não se refere a conhecimento acadêmico ou sensitivo, mas espiritual. A palavra discernimento vem do grego diácrisis. Qual é o nome? Que significa julgamento, significa distinção.
Então, aqui João está estimulando a igreja a discernir os espíritos, o que mostra que naquela época já tinha muita confusão. Naquela época havia distorções, havia pessoas que carregavam em seu interior coisas que não eram de Deus e se comportavam de maneira totalmente contrária à vontade de Deus, já naquela época. Isso mudou nos dias de hoje? Não. Veja comigo uma coisa interessante. Há dois tipos de endemoniados. Há dois tipos. Tem aquele que se joga no chão aos gritos, que vocês já viram na televisão ou em algum ambiente. Tem esse. E tem aquele que fala com inteligência. O demônio mais difícil de discernir não é aquele que se joga no chão e grita, não é? Não é esse, aquele que possui o corpo de uma pessoa. Não. Mas é aquele que age na mente. Esse é o mais difícil. Por exemplo, Pedro. Pedro foi usado assim. Ele disse com toda a boa intenção que ele não deixaria Jesus ser preso e morto. E aí então, Jesus não respondeu para Pedro. Ele disse a Satanás: para trás de mim, Satanás. Gente, discernir espíritos não é uma coisa simples. Não é fácil, principalmente por causa da camuflagem. Por causa do quê? O que é camuflagem, gente? É um disfarce. É uma aparência. Porque uma pessoa pode se disfarçar muito bem com a sua Bíblia embaixo do braço, de terninho e gravata. É ou não é? Pode, tendo uma boa postura, falar com educação, com inteligência, mas carregar dentro de si malignidade e perversão. Então não é fácil. Agora, cuidado. Muito cuidado, porque Satanás também realiza milagres e sinais. Sabia disso? Tanto que Jesus disse que nos últimos tempos, alguns dirão: ah, Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome pregamos, realizamos sinais e maravilhas e milagres. E o Senhor responderá: eu não vos conheço. Apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Por isso que operar milagres não assegura a idoneidade de caráter de uma pessoa. E digo mais, Deus não precisa de milagreiros, porque Ele é o Deus dos milagres. Você crê nisso ou não? Deus não precisa de milagreiros, Ele quer homens e mulheres íntegros e verdadeiros diante dEle. Você deseja ser íntegro e verdadeiro diante do Senhor? Ah, meus irmãos, que o Senhor faça isso, Ele mude nosso coração para que a gente caminhe mesmo em verdade, em integridade na presença dEle. Porque Deus não está interessado em espetáculos impressionantes, que impressionam os homens, mas não impressiona Ele. Deus não está interessado nisso, em animadores de auditório. Não. Mas Ele quer se relacionar com pessoas humildes, quebrantadas e sinceras na sua presença. Amém, meus queridos? A igreja do Senhor tem que ter discernimento de espíritos. Irmãos, a gente tem que perguntar: que espírito é esse? A gente tem que perguntar: que espírito está por trás disso? É uma ação de espíritos malignos ou do Espírito de Deus? A gente tem que perguntar. Porque, meus irmãos, no mundo sem Deus, é muito fácil discernir os espíritos. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Satanás é o príncipe deste mundo. Então, é mais fácil, difícil, a gente discernir dentro da igreja. Por causa da camuflagem. Por causa da aparência. Então, difícil é ver aquela pessoa com aquele jeito de crente, né? Com todo cacuete, todo estereótipo de crente, com aquela aparência.
de piedade, dizendo, assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não disse coisa nenhuma. Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele ensina sobre os dons espirituais para a edificação da igreja. E entre eles, entre esses dons, Paulo fala sobre o dom do discernimento de espíritos. O dom do quê, gente? Discernimento de espíritos. E a igreja precisa de pessoas com esse dom. E que o Senhor nos dê este dom. Amém, meus irmãos? Agora, veja, na época de João, havia uma heresia chamada gnosticismo, que entrou na igreja. E esta heresia pregava que Jesus nunca havia se encarnado e que o homem era salvo pelo conhecimento. E aí então a palavra gnosis, né, que no grego significa conhecimento. Já um outro grupo dizia o seguinte, dizia que Jesus veio, mas não em carne, apenas em aparência humana. Ora, meus queridos irmãos, essas heresias então invalidavam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque se Cristo realmente não morreu, se Cristo não morreu de fato, então, gente, não há salvação e todos nós aqui estamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas nós cremos num Deus que veio a este mundo, o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Ele sofreu, ele padeceu, ele morreu numa cruz, entregou a sua vida. Ele entregou a própria vida por mim e por você. Ele morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele prometeu que ele voltará. E um dia nós estaremos com ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus e levantar o seu aplauso? Agora, como é que se reconhece um espírito falso? E João diz aqui então, verso 3, você pode acompanhar, ele está dizendo o seguinte: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Isto é, quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é dele. Então, gente, o que é o espírito enganador? O que é? Como é que se identifica este espírito enganador? Como é que se discerne o espírito da mentira? É quando alguém diz e vive coisas contrárias às Escrituras, a palavra de Deus. Porque, gente, tudo que se fala em nome de Deus, guarde isso no seu coração. Tudo que se fala em nome de Deus tem que estar baseado na Bíblia. Senão é anátema, é heresia. Certo, gente? Então tome muito cuidado quando alguém diz assim, mas eu senti. Eu acho que eu estou sentindo. A Bíblia diz assim, mas eu estou sentindo. O que eu estou sentindo, na verdade, não é o que você sente, é o que está escrito. Cuidado para você não entrar em loucuras, em tolices, em profetadas, que na verdade vão ferir o seu coração. E eu conheço muita gente machucada e ferida por profecias, que na verdade são profetadas, porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Isso que eu estou fazendo nesta manhã, eu estou profetizando, estou declarando a palavra de Deus. Está sendo ministrada aqui a palavra, não é o que eu sinto. Eu estou sentindo que é. Não importa o que você sente, o que importa é o que diz a Bíblia. Então valorize mesmo, meu irmão, minha irmã, as Escrituras. Porque se não tiver baseado na Bíblia, é heresia, é anátema. Por isso que quem não conhece Bíblia, gente, é levado por todo o vento de doutrina e é facilmente enganado. Eu fico muito preocupado com os irmãos que ficam o tempo todo em internet, assiste pregação de um, a pregação do outro, é o irmão falando, e é esse comentando, e é de tudo, é uma salada. Gente que não conhece Bíblia. Isso é uma loucura. E aí, crentes sendo enganados.
sendo levados por todo o vento de doutrina. E Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É por isso que nós, pastores, nós insistimos sempre com vocês: olha, irmãos, leiam a Bíblia. Quando eu deixo a lição de casa, faça mesmo. Leiam a Bíblia, venham à igreja, participem dos encontros. Não falte ao seu encontro na sua célula. Nós insistimos com vocês, para que vocês conheçam a palavra de Deus, porque é a palavra que vai fazer diferença na sua vida. Você acredita nisso? Porque há muitos crentes, meus irmãos, falando aberrações, tolices, loucuras, porque não conhecem a Bíblia. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, verso 12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Valorize a palavra, porque há poder nas Escrituras. Há poder na palavra de Deus. Sabe, gente, muito mal poderia ser evitado se nós praticássemos as verdades da palavra. Se nós praticássemos, por exemplo, o que diz o Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ah, meus queridos irmãos, é a palavra de Deus que vai nos livrar dos espíritos malignos. E João, então, ele está dizendo no verso 2: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Você pode dizer amém a esse primeiro aspecto? Amém. Deixa eu agora mostrar uma segunda verdade, um segundo ensinamento deste capítulo, muito importante, que fala sobre o poder que em nós habita. Você pode repetir isso? Isso é muito interessante, esse aspecto. Tenha muita atenção. Agora, verso 4. Leia comigo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você pode repetir esse trecho? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Olha que palavra linda, gente. Que palavra maravilhosa. Aquele que habita em nós, aquele que habita na igreja é muito mais forte, é muito mais poderoso, é muito mais capaz do que qualquer espírito do mundo. É isso que João está dizendo aqui, queridos irmãos. Esse é o poder que habita na tua vida. Você que entregou a sua vida a Jesus, que nasceu de novo, que teve um encontro real com Cristo, esse é o poder que habita na tua vida. O Espírito Santo de Deus que foi selado no teu coração, que é o penhor da tua herança, a garantia da tua vitória, é muito mais forte do que qualquer poder do diabo e do inferno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso. Agora, gente, quantas ameaças sofremos? Quantos ataques? Alguns temem macumba, maldições, olho gordo, nome na boca do sapo, voodoo e toda obra de feitiçaria. Tem crente que diz que nasceu de novo, que já entregou a vida a Jesus e que anda com medo destas coisas. Ah, minha vida não está indo muito bem, Ronaldo, porque eu acho que é macumba. É ciúme. É a inveja. Meu casamento não está indo muito bem porque aquela mulher, ela olha com inveja para o meu casamento e por isso que ele não vai bem.
E ficam com medo dessas coisas. João está dizendo aqui no verso 18, no amor não há medo, o perfeito amor expulsa o medo. Queridos irmãos, você, meu irmão, minha irmã, você precisa ter a convicção de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quem é do Senhor não tem medo destas coisas. Quem é do Senhor não teme o ataque do inferno. Não teme o inferno, o diabo e os seus demônios, porque a força que habita em nós, a força que habita em você, é a força do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Tem que aplaudir mais forte. É palavra de Deus, não é palavra de homem. Porém, o diabo vai insistir em atacar a sua vida. Isso sim, ele vai insistir. Embora ele não possa tomar o nosso corpo, porque agora o nosso corpo pertence ao Senhor, mas ele pode tentar nos oprimir. É verdade. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigiem, diz o apóstolo Pedro. Sejam o que, irmãos? Sóbrios e vigiem, ou seja, atenção, fechem as brechas, cuidado. O diabo, o inimigo de vocês, diz Pedro, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele vem como um leão, mas nós servimos um leão muito maior que esse leão, que é o leão da tribo de Judá. E com o sopro da boca dele, os inimigos irão cair por terra e serão destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus usará pessoas, o diabo usará circunstâncias para tentar pressionar você, para tentar afligir você, e que nesta manhã ele seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Em nome do Senhor Jesus. Porque em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome dele. Agora, o diabo pode te oprimir nos teus pontos fracos e nos teus pontos fortes. Como assim? Sim, ele pode te oprimir nos teus pontos fracos, explorando as suas áreas de carência, de fragilidades, vulnerabilidades, a fim de destruir você, acabar com a sua vida. Porque ele deseja matar, roubar e destruir. É verdade. Tome cuidado, como disse Pedro, sejam sóbrios e vigiem. Atenção. Agora, o diabo também ele pode te oprimir nos teus pontos fortes. Mas como assim? No meu ponto forte eu me garanto, está tudo certo comigo. Você que pensa. E como é que ele faz isso? Como é que ele te oprime nos teus pontos fortes? Levando você ao orgulho e à vaidade. Sim, porque tem pessoas que se orgulham de ter uma vida com Deus. Uma vida de muita oração, né? Uma vida de muita intimidade com Deus. Se orgulham disso. E olha, queridos, o problema do orgulho é que ele precede a queda. A altivez do coração precede a queda. Quando uma pessoa é muito boa numa área da vida e começa a se envaidecer, gente, ela está muito próxima a cair. Quando ela diz assim, eu não sou como fulano de tal, olha como ele é pecador. Olha os irmãos lá, eu estou num nível acima. Eu não sou pecador. Como eu disse ainda na semana passada, né, quando chegou um irmão e falou com o pastor, pastor, olha, faz 6 meses que eu não peco. Começa assim, vai descer.
Está muito próximo cair. Menos, irmão, menos. Você não é tudo isso que você pensa que é, não. Menos. Você precisa ter um conceito adequado de você mesmo. Menos. Conceito equilibrado. Nós não somos tudo isso que pensamos que somos. Menos. Só somos alguma coisa. É em Cristo que nos fortalece. Apenas nele. É o Senhor que nos ajuda, que nos abençoa, que nos capacita, que nos livra, que nos guarda. É o Senhor. A história de Elias é um bom exemplo disso. A história de Elias, ele era um profeta diferenciado, ele era um profeta muito corajoso, realizou muitos milagres, ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, ele fez o milagre da multiplicação do azeite, ele desafiou os 450 profetas de Baal, ele orou e viu o fogo do céu cair, e tantas outras coisas, mas de repente, lá pelas tantas, ele foi atacado por uma mulher. Basta uma mulher. E as mulheres são uma bênção quando elas são convertidas, é ou não é? Mas quando não é, quando a mulher não é convertida, é um problema. E essa mulher, de nome Jezabel, uma mulher cruel, má, uma mulher manipuladora, controladora, mandava no marido. O marido um panaca. Acabe era assim, bobão. A mulher deitava e rolava, fazia o que ela bem entendia, era perversa a serviço de Satanás. E essa mulher então manda um recadinho para Elias. Qual foi o recado? Elias, manda, fala, só diga assim para Elias: Elias, você matou os meus profetas? Elias, amanhã, até essa mesma hora, eu vou fazer com você aquilo que você fez com os meus profetas. Eu vou acabar com a sua vida, eu vou arrancar sua cabeça fora. Esse foi o recado. Aquele profeta todo corajoso, o que aconteceu agora? Um medo. De leão virou gatinho. Com medo. E ele fugiu e foi para uma caverna. E ele entrou numa depressão, ele estava ali se sentindo oprimido, e a gente fica pensando, por que um profeta assim, tão ousado e tão usado por Deus, ficou desse jeito? Porque ele era humano, gente. Simples assim, como eu e como você. E eu creio que Deus permitiu essa situação para que Elias entendesse, e nós também entendermos que o poder não vem de nós mesmos, mas o poder vem do Senhor. Aleluia! Porque Elias poderia se orgulhar das suas obras poderosas. Então, o Senhor permitiu aquela situação para que Elias entendesse o seguinte, que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, é verdade, mas o poder vem dele. A unção vem dele. A capacitação vem do Senhor e não de nós mesmos. Você pode dizer amém a isso? E Deus não tirou a unção do profeta, porque Deus não faz isso. A dor, a luta, o problema, a dificuldade, a tribulação não tiram a unção de ninguém, queridos. O que tira a unção é a desobediência a Deus. Então, gente, Deus foi buscar Elias na caverna. E Deus disse: Elias, o que fazes aí? Sai dessa caverna, Elias. Eu tenho uma missão para você. Siga em frente, porque longa será a tua caminhada, Elias. E eu creio que o Senhor está presente aqui. Muitas pessoas estão hoje presas, estão dentro de cavernas, abatidos, deprimidos, tristes, solitários. E a palavra do Senhor para você é a mesma que Ele deu para Elias. O que é que você está fazendo nessa caverna? O que é que você está fazendo aí? Saia, porque eu tenho uma missão para você e longa será a tua jornada. Siga em frente, meu irmão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse Paulo.
E avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avance, não recue, porque o Senhor é por você. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso, orem pelos seus pastores sempre. Porque, gente, pastorear não é fácil. Tem gente que pensa que pastorear é vir ao domingo trazer um sermão para a igreja. Tem gente que pensa que é isso. Só que é gostoso demais. Eu me alegro poder estar aqui, na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É gostoso demais. Primeiro dia da semana, compartilhar o Evangelho. É bom, mas pastorear é muito mais do que isso. Pastorear é lidar com gente. E gente não é fácil. O ser humano é complicado, vocês sabem disso, é ou não é? As lutas surgem, os ataques também, as dificuldades. E nós só conseguiremos avançar na força do Senhor. Porque nós não temos forças em nós mesmos, nas nossas competências e capacitações. Meus irmãos, nós só podemos seguir adiante pelo poder de Deus. O Senhor nos capacitando, nos ungindo e abençoando. E a graça dele nos basta. E o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Louvado seja ele. Meus irmãos, só em Cristo nós podemos todas as coisas. Só nele. Por isso que Paulo declarou, ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez bem forte. Aleluia. Você pode todas as coisas sim em Cristo que te fortalece. E João aqui está dizendo que o poder que em nós habita é muito maior do que o poder que estava sobre Elias e sobre outros tantos profetas do Velho Testamento. Oh, meus irmãos, por quê? Porque eles tinham a presença do Espírito temporariamente, mas nós temos a presença do Espírito, meus irmãos, permanentemente. O Espírito Santo habita em você. Você é morada da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O Espírito, o poder e o cuidado de Deus estão constantemente sobre a nossa vida. Maior é aquele que está em nós, que habita em nós, do que aquele que está no mundo. Você acredita nisso? Louvado seja o nome do Senhor, é Cristo em vós. A esperança da glória. E é uma terceira lição que eu vou deixar para o seu coração para então depois concluirmos. Qual foi a primeira lição? Discernindo os espíritos. A segunda lição, o poder que em nós habita. E agora vamos à terceira lição deste capítulo. O amor na prática. Dos versos 7 até o 21, João fala do amor. Inclusive, João é conhecido como o apóstolo do amor. Foi ele quem mais falou sobre o amor. Interessante. E ele fala aqui algumas coisas muito interessantes e umas verdades importantes para a nossa vida em relação ao amor. Então, por exemplo, ele fala... Primeiro aspecto, ele diz que o amor procede de Deus. Você pode repetir isso bem forte? O que é que ele diz no verso 7? Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Ou seja, a fonte do amor é o próprio Deus. Quando João diz aqui que Deus é amor, ele está dizendo que a natureza, a constituição divina é o amor. É isso que ele está dizendo. Pessoas que só veem Deus como o Deus do chicote, o bravão, o cara feia, o intolerante, o exigente,
o legalista, não entendem o Deus do amor e da graça. Não conseguem entender. Eu acho interessante, às vezes, nas redes sociais, quando eu, às vezes, posto alguma frase falando do amor. Tem gente que fica incomodado demais. Você fala, é importante amarmos, né? Deus é amor. E eu, às vezes, coloco algumas frases, tem gente que logo parece que fica incomodado. Mas Deus também é justiça. Chatão. Tem gente que fica incomodado com isso, de falar que Deus é amor. Impressionante. Se você só olhar o Deus como o Deus do chicote, você consegue se relacionar com gente assim? Quem é que consegue se relacionar com uma pessoa assim? O intolerante, o exigente, o legalista. Ninguém consegue. Ninguém consegue. E aí a gente não consegue entender o Deus do amor e da graça. E João está dizendo, somente quando conhecemos o amor de Deus, aprendemos verdadeiramente a amar. Para você amar, você precisa conhecer o amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, porque não há amor genuíno se ele não vem de Deus. E as pessoas que não conhecem a Deus como um pai de amor, elas não amam e não amarão completamente. Algumas pessoas, às vezes, principalmente jovens, dizem o seguinte, pastor, eu posso namorar com uma pessoa não crente? Uma pessoa que não conhece a Deus? Posso namorar? Olha, você pode, qualquer coisa. Mas você crê na Bíblia? Sim ou não? Quantos aqui creem na palavra de Deus? A Bíblia é sábia ou não? Gente, quem não conhece a Deus não vai amar completamente. E isso vai gerar problemas no relacionamento. Tome cuidado com as suas decisões com relação aos seus relacionamentos para um casamento. Tome cuidado, oriente seus filhos em relação a isso também. Tome muito cuidado. Porque Paulo fala sobre essa questão do jugo desigual, lá em 1 Coríntios capítulo 7. E nós precisamos ter atenção. As pessoas que não conhecem a Deus, queridos, elas não conseguirão amar completamente. Não conseguirão amar completamente. Porque o amor do mundo, gente, é um amor mesquinho. O amor do mundo é um amor egoísta, mas a Bíblia diz que o amor verdadeiro vem de Deus, que é a fonte do amor supremo. Oh, meus queridos irmãos. Um outro aspecto aqui que João está dizendo é que o amor se evidencia na prática. Você pode repetir isso? O amor se evidencia na prática. Agora imagina comigo, se todo dia alguém dissesse para você, eu te amo, mas se comportasse como se não amasse, você acreditaria nesse amor? Diz para você que te ama, mas te agride o tempo todo, xinga você o tempo todo, maltrata você. Você vai acreditar nesse amor? Claro que não. E João disse, não amemos de palavras, mas de fato e verdade. Por exemplo, o amor perdoa e restaura. Sim ou não, queridos? Essa frase que muitos dizem, eu não consigo perdoar. Gente, essa frase é incompatível com o Evangelho, é incompatível com o amor. Porque um dos primeiros frutos do amor é a capacidade de perdoar. Assim é o coração de Deus. Um coração amoroso e perdoador. E se eu e você estamos aqui nesta manhã, é porque o Senhor tem nos perdoado dos nossos muitos pecados. Sim ou não? Meus queridos irmãos, Deus sempre está pronto a perdoar aquele que se quebranta. Deus sempre está pronto a perdoar aquele que se arrepende dos seus pecados. E, gente, amar apenas de palavras, meus irmãos, não vale nada. O amor tem que se substanciar, como nós vimos na semana passada. O amor, gente, ele tem que se traduzir em substância e atitude. Agora, queridos, nós não temos competência para isso. Nós não temos competência para isso. Mas o amor tem que ser vivido e praticado.
E João está dizendo, verso 19, nós amamos porque Ele amou primeiro. Nós não temos competência, nós não temos condições de amar a Deus. Mas nós o amamos hoje porque Ele nos amou primeiro e o amor dele foi derramado no nosso coração. Você crê nisso? E aí nos versos 11 e 12, veja aí, João diz, amemo-nos uns aos outros. Verso 20, ele diz mais, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, meus queridos irmãos, a prática do amor é a essência da vida cristã. Aqui está. E João está dizendo, verso 18, o perfeito amor expulsa o medo. Você pode repetir isso? Perfeito amor expulsa o medo. Mas que medo é esse, gente? O texto responde, o medo do castigo. É o medo do castigo. Há pessoas que têm medo de serem castigadas por Deus. Vocês sabem disso? Mas quando nós conhecemos a Deus, o seu amor lança fora o medo. Então veja, eu não deixo de pecar por medo do castigo de Deus. Presta atenção nisso. Eu não deixo de pecar por medo do castigo de Deus. Mas eu deixo de pecar porque eu amo a Deus. É diferente. Tem muita gente que diz o seguinte, se eu fizer tal coisa, se eu não der dízimo, se eu falar isso, se eu falar aquilo, então eu vou ser castigado. Não, o caminho correto é, eu vou viver com coerência. Eu vou dar o dízimo. Eu vou falar a verdade, porque eu amo a Deus. É diferente. É totalmente diferente. E o amor de Deus, queridos, lança fora todo o medo. Você acredita nisso? Você pode repetir comigo? O amor de Deus lança fora todo o medo. Aleluia. No verso 17, estamos caminhando para o final. Verso 17, João diz, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Gente, o que faz a diferença é o amor. O amor é a base de todos os outros relacionamentos. Se não há amor, não há mais nada. Gente querida, só o amor. Se o amor não for a base, se o amor não for a base de uma relação, não há relação, gente. Não há relação. E olha, queridos, pode experimentar e fazer tudo na vida, mas se não houver amor, nada vale. Se não houver amor, nada vale. E João está dizendo hoje para mim e para você, João está dizendo para nós, ame. 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 Você deseja amar de verdade? Quantos aqui desejam amar de verdade? Gente, a gente só aprende a amar uma pessoa quando a gente se dedica a esta pessoa. Ninguém ama à distância, não. Ninguém ama apenas de palavras. Mas quando você ama alguém de verdade, você realmente está obedecendo na íntegra à vontade de Deus. Portanto, ame. Ame na prática. Ame. Ame na prática, em nome de Jesus. E eu quero encerrar essa meditação lendo a poesia mais linda sobre o amor. Eu quero que você abra comigo, nós vamos ler essa poesia de 1 Coríntios 13. Volta um pouco agora a Bíblia e nós vamos encerrar lendo. E se você puder ficar em pé comigo para a gente ler juntos, nós vamos ler esta poesia do verso 1 ao 8 e depois encerraremos com o verso 13. Vamos ler aqui na tela todos juntos? Acho que é melhor, né, gente? Está aqui? Está fácil para vocês lerem? Quem não tiver fácil, mantém a Bíblia aberta, mas se não, você pode deixar sua Bíblia no assento e ler aqui comigo. Vamos lá, vamos ler essa poesia? Todos juntos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios,
e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Verso 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ame, ame. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.